Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo de língua portuguesa. Então, pega esse teu livro APES, né? Língua portuguesa. Nós vamos estudar hoje das páginas 165 até a página 167. Nas aulas anteriores, nós estávamos vendo verbos, né? E a gente viu que verbo é uma forma de marcar o tempo, ou seja, o verbo é aquela palavrinha na frase lá que vai indicar o tempo do acontecimento. Se foi no passado, ou pretérito, né? Se está sendo no presente ou se ainda será no futuro. Então, o verbo é aquela palavrinha que marca esse tempo. E é a única também na frase que a gente consegue modificar, que sua terminação, a palavrinha lá que termina, a parte final da palavra muda para marcar o tempo. Por exemplo, estudar. Ontem eu estudei, hoje eu estudo, amanhã eu estudarei, certo? Então, você pode observar que eu repeti a mesma frase. No entanto, quando eu digo eu estudei, eu estudo, eu estudarei, tá? Então, só a palavra estudar modificou, marcando o tempo daquela ação, se foi no passado ou pretérito, se está sendo no presente ou será no futuro. O advérbio, hoje nós vamos estudar advérbio, meus amores, tanto advérbio quanto locução adverbial, apesar daqui não falar, já vou adiantando, porque uma coisa já liga a outra. Eu vou voltar um pouquinho ainda, que a gente viu na unidade passada um pouco sobre adjetivo e locução adjetiva. E a gente viu que ambos eram uma forma de caracterizar o substantivo, sendo que o adjetivo era uma palavra e a locução adjetiva eram duas ou mais palavras. O advérbio é a mesma coisa, só que o advérbio e a locução adverbial, elas são formas de marcar tempo e espaço nos textos, tá? Mas a gente classifica da mesma maneira. Como assim? Os advérbios, o advérbio é apenas uma palavra. E quando é locução adverbial, são duas ou mais palavras, certo? Mas aqui nós vamos estudar apenas dois tipos de advérbios ou de locução adverbiais, que é o advérbio de tempo e de espaço, ou seja, de lugar. É por isso que aqui diz que advérbio, formas de marcar o tempo e o espaço nos textos. Espaço também, a Pro já falou que quando você está lendo um texto e ele é na interpretação que pergunta qual espaço, está falando do lugar onde aconteceu, tá? Então, vamos ver aqui o que diz aqui aqui na página 165. Fala assim, ó. Na reportagem que você leu, havia indicações de lugar, ou seja, onde os fatos aconteceram. Não havia indicações, não falava lá que era na aldeia Darcy Ribeiro, ou Darcy Betânia, desculpa, Darcy Ribeiro é outra coisa. Darcy Betânia, no Mato Grosso, né? Então, dizia o lugar, o espaço onde aquela reportagem aconteceu. Isso aqui, ó, ou seja, onde os fatos relatados aconteceram. Você estudou também que os verbos nos textos indicam modo indicativo e subjuntivo, né, meus amores? A gente viu que o modo indicativo é quando o verbo é uma ação certa, uma ação real, um fato real, e o modo subjuntivo é quando é um fato incerto, improvável, pode ou não acontecer. Ele não é certo, ele não é igual ao indicativo. Quando eu digo estudei, estudo, estudarei, no modo indicativo, porque é uma ação certa, real. Agora, quando eu digo se eu estudasse, se falasse, se eu visse, se tivesse estudado, né? Então, são formas que elas são incertas, ela pode ou não acontecer, tá? E nós também vimos os tempos, né? Que é presente, o passado também conhecido como pretérito e o futuro, certo? Então, modos, a gente estudou apenas indicativo e substantivo, que a Pro diz que tem outros, mas a gente vai ver depois. E os tempos sempre serão esses em qualquer modo, né? Que é o presente, o passado e o futuro. Aí aqui diz, além dos verbos, há outras formas de marcar o tempo em um texto.
Então, leia e compare esses dois trechos. Trecho A. Os grilos são solitários, há estrelas. O silêncio é quebrado pelos galos que cantam. As crianças saem. Trecho B. Os grilos são solitários enquanto todos dormem na aldeia Daci, Betânia, Mato Grosso. Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Pronto, vocês observaram que os dois trechos eles falam das mesmas coisas. No entanto, foram colocadas outras palavras, né, no texto, que também continuam, não perderam o sentido, continuam com o mesmo sentido os dois trechos, não é isso? E aí, aqui, se vocês observaram, nesses trechos tem umas numerações, né? Umas enumerações. 1, 2, 3, 4. Você pode ver que cada número está relacionado à parte sublinhada, tá? Ó, 5. Aqui vem a parte 6. E a 7, que começa aqui, vem até aqui, né? 8, 9, que vem até aqui. Então, você pode observar, né, que cada número refere-se a esse trecho, ou palavra, ou ainda expressões, ou até uma frase sublinhada, certo? Aqui na letra A fala assim, observe o que está destacado no trecho B, ou seja, nesse trecho aqui, tá? E escreva os números que correspondem às expressões que indicam o tempo, isto é, quando o fato aconteceu. Então, o tempo é quando aconteceu. Você vai colocar aqui, ó, enquanto é tempo, é espaço, é lugar. Se for tempo, você vai colocar os números aqui, tá vendo? Ó? De todos esses números, quais deles indicam tempo. Na letra B diz, há também expressões indicando o lugar, isto é, onde os fatos aconteceram. Então, escreva os números correspondentes a eles. Vou dar um exemplo aqui de tempo. Tempo, por exemplo, aqui o número 1, enquanto todos dormem. Então, quando aconteceu? Aconteceu enquanto todos dormiam, tá? Então, é uma indicação de tempo. É um exemplo, tá, gente? Mas é real, é o que está ali. Realmente, o número 1 faz parte de indicação de tempo, ou seja, quando aconteceu. Você vai continuar colocando os demais números aqui. E de espaço. Por exemplo, onde aconteceu? Quando foi isso? Onde aconteceu isso? Na aldeia. Então, na aldeia é uma indicação de lugar, ou seja, do espaço, de lugar, onde aconteceram os fatos. Compreenderam? Vocês vão continuar colocando os números que indicam tempo aqui e que indicam lugar aqui. Letra C. Comparando os dois trechos, as informações destacadas no trecho B podem ser retiradas da reportagem sem prejuízo para a compreensão. E aí? Elas podem ser retiradas da reportagem sem prejuízo para a compreensão? Você vai dizer se sim ou se não e vocês vão explicar, tá? Quer dizer, o que ele está dizendo? Que eu poderia ir lá na reportagem, retirar, excluir toda esta parte aqui da reportagem e aí depois vocês continuariam, se outra pessoa chegasse e lesse a reportagem sem esse trecho, se ela teria, se a compreensão do texto seria prejudicado. É isso que está perguntando, tá? Então, vocês vão dizer sim, por isso, por isso, por isso, ou não, por isso, por isso, por isso. Compreenderam? Então, vamos para... Tenho certeza que sim, né? Vamos na página 166. Aqui tem, releia. Depois do almoço, o sol é cruel. O calor é tanto que nos fins de semana, todos se recolhem na sombra de suas casas. Então, letra A. Sublinhe no trecho, ou seja, aqui, ó, nesse trechozinho aqui, a expressão que indica lugar, ou seja, o espaço onde os habitantes da aldeia se recolhem.
Então, qual é o espaço, qual é o lugar onde eles se recolhem? Vocês vão sublinhar, certo? Lembrando que é expressão, não é só uma palavra. A letra B manda circular, ó, outra coisa que eu vou lembrar, sublinhar é o quê? Passar um tracinho embaixo, tá? No caso ali tá falando de uma expressão, não é só uma palavra. E na letra B fala, circule as expressões que localizam acontecimentos de tempo. Você vai lá nas expressões onde tem a localização de acontecimento de tempo e você vai circular também nesse trecho aqui, certo? O 3 diz assim, leia o trecho a seguir e conheça um pouco da história das bonecas. Muito tempo atrás, lá no Egito, já se faziam bonecas de barro. Antigamente, se faziam bonecas de pano, de madeira e até de sabugo de milho. A Emílio e o Visconde de Sabugosa, das histórias de Monteiro Lobato, são bonecos feitos em casa, de pano e de sabugo de milho. Nos últimos anos, começaram a aparecer bonecos para os meninos brincarem. Eles são geralmente super-heróis. Para meninas, surgiram as bonecas mocinhas, com vestidos para trocar, com casinhas e automóveis para brincar, de gente grande. Converse como vocês não, a menos que seja com seu pai ou sua mãe ou sua irmã ou a professora de aula de banca, que é quem vai estar aí ao teu lado. Então, olha, com os colegas. A autora diz que nos últimos anos foram fabricados bonecos de heróis para meninos e bonecas mocinhas para as meninas. Isso ainda acontece? Então, você vai dizer se sim ou se não aqui na frente, tá? Letra B. Observe os verbos destacados nos textos. Você pode ver, ó, que os verbos estão aqui, ó. Tá vendo? Destacados. Todos eles estão em negritos. Eu estou agora sublinhando cada um deles. Tá vendo aqui, ó? Está fácil identificar porque eles estão em negritos, né? Então, observe os verbos destacados no trecho em que tempo está empregada a maioria deles. Então, não são todos, mas a maioria estão empregados em qual tempo? No presente, passado, ou seja, no pretérito, ou no futuro? C. Copie as expressões que não são verbos, mas indicam tempo. A que tempo se referem? Então, tem expressões que não são verbos, mas indicam tempos e está perguntando a que tempo se refere, ou seja, é no presente, é no passado ou pretérito, ou é no futuro, tá? Vocês vão colocar aqui essas expressões e vão dizer qual é o tempo em que elas estão. Letra D. Como as expressões de tempo organizam as informações apresentadas? Elas organizam como? As informações foram apresentadas das mais atuais para as mais antigas, ou as informações foram apresentadas das mais antigas para as mais atuais? Você vai, então, marcar um X na alternativa que estiver correta. Na página 167, nós temos aqui uma tirinha, né? Então, leia a tira a seguir. Aí tem, Garfield, por que os gatos gostam de sair à noite? Aí ele fica pensando, porque nós gostamos de cantar sobre a cerca. Durante o dia, nós seríamos um alvo fácil. E aí, na letra A diz, segundo Garfield, o que os gatos gostam de fazer durante a noite? Vocês vão dizer aqui o que Garfield disse, o que eles gostam de fazer durante a noite. B. Para quem os gatos seriam um alvo fácil durante o dia? Para quem, gente? Então, coloque aqui também. C. Circule na tira as expressões que indicam tempo. Então, você vem aqui na tirinha e vocês vão circular as expressões, não só a palavra que indicam tempo. D. Agora sublinhe a expressão que indica lugar. Então, você vai lá e vai sublinhar, circular é o quê? Fazer um círculo em volta da expressão. E sublinhar é passar um tracinho embaixo da expressão que indica lugar.
Tá? 5. Imagine que esse trecho seja uma notícia de jornal. Pela falta de energia elétrica, houve um grande tumulto. As estações ficaram superlotadas e, quando os trens chegaram, o tumulto aumentou. Na confusão, houve feridos, foram atendidos. A situação se normalizou. Agora aqui tem, reescreva em seu caderno, acrescentando dados de tempo e de lugar, para organizar as ideias e esclarecer os fatos com mais precisão. No quadro abaixo, há sugestões de expressões para serem acrescentadas. Faça as adequações necessárias. O que está dizendo? Você pode ver que aqui tem frases, tá? Frases dizendo o que aconteceu, mas elas não têm aquelas conexões, aquelas coisas que indicam como é que foi, quando foi. Entenderam? Então aqui, por exemplo, pela falta de energia elétrica. Aí aqui tem umas expressões, né? Que você pode acrescentar. Houve um grande tumulto. Onde houve um grande tumulto? E aí você vai dizendo, as estações ficaram superlotadas. Vocês podem usar essas expressões aqui, encaixando-as aqui entre uma frase e outra, né? De forma que tenha conexão, que uma possa se ligar à outra. E aí você vai escrever no teu caderno essas frases que tem aqui, encaixando essas expressões ou outras que vocês acharem adequadas e necessárias, e aí depois vocês vão me enviar para ver como ficou, tá bom, meus amores? Já que a gente não está em sala de aula e não dá para cada um ler o que escreveu, então depois vocês vão tirar uma foto desse trecho e vão enviar para mim, do trecho que vocês escreveram no caderno de vocês. Combinado? Aqui diz o quê? As palavras que acrescentam circunstâncias de tempo e de lugar às frases são os advérbios e as locuções adverbiais, tá? Formadas por mais de uma palavra. A Pro já explicou no início, né? Inclusive fez um link lá, relembrou dos adjetivos. Sendo que os advérbios, eles aqui, nós estamos vendo os advérbios e locuções adverbiais que indicam tempo e lugar, né? Tempo, quando aconteceram, lugar, onde aconteceram, ok? Então, por hoje é só, meus amados, minhas amadas, até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos e protejam. Beijos no coração, se cuidem. Opa, até a próxima. Tá? Se cuidem.